Boa tarde, pessoal. Estão ouvindo direitinho aí? Como é que tá aí o som? Estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem? O som tá bom? Joaci, Ramon, tudo jóia, pessoal? Vamos chegando aí para essa live mais do que especial com o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu sempre digo que o presidente teve um papel fundamental no nosso processo democrático e em momentos como esse que a gente discute e debate tanto esse tema, é importantíssimo e fundamental a gente escutar um ator tão relevante para o processo democrático. Então quero agradecer desde logo a todos vocês que estão se fazendo presente e com certeza nós vamos ter um debate muito enriquecedor de uma pessoa que tem um papel e uma relevância fundamental para o nosso processo econômico e político também. Vou tentar localizá-lo. Já estou mandando aqui o convite, o link. Vamos só aguardar o presidente aparecer para a gente iniciar aqui a nossa live. Cris, Laisa, Braulio, Marcela, família toda aí reunida. Ana Luísa, Lucas, Rafael. Ilana, Sheila, Bigão, Roberto, Alessandro, meu irmão, o responsável pela live. Lá já está chegando. Presidente! E aí, tudo tranquilo? Tudo bom, querido? O quanto é possível, né? Presidente, boa tarde ao senhor. Boa tarde. Primeiro dizer da minha alegria, da nossa alegria, na verdade. Nós estamos em Campina Grande, na Paraíba. Veja Uma só. terra que vivencia... Conhece? O senhor esteve aqui, eu estive com o senhor aqui na Embrapa, Isso. numa inauguração aqui de um projeto de algodão colorido. Mas eu fui aí também para a inauguração de uma distribuidora de automóveis, que é de um rapaz que era senador. Ah, exato, eu acho que de Wellington Roberto na época. Então, assim... Fiz uma pesquisa por aí também, há muitos anos, já nem me lembro.
A Campina Grande é uma cidade que vivencia muito o estudo, presidente. Tem muitas universidades, é um polo turístico, político e universitário muito grande. Nós recebemos muitos estudantes do Nordeste todo e é reputada como uma cidade que tem o maior número de doutores do país, per capita. Então, o senhor está em casa. E politicamente, é importante frisar também que, inclusive, foi mencionado pela Veja certa feita, que aqui era a Ilha Tucana, porque o Nordeste todo, o PSDB, perdia para o PT, e só em Campina Grande, pela força política do senador Cássio Cunha Lima e de Ronaldo Cunha Lima, Campina Grande, que é a terra deles, conseguia vencer os pleitos no Nordeste. Então, eu me lembro muito bem da revista Veja, fez uma reportagem, pegou o mapa do Nordeste e só Campina Grande com vitória do PSDB. Mas, presidente, antes da gente começar o nosso papo, eu queria que o senhor desse uma boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Nós temos mais de 600 inscritos pela página da Abradep no YouTube, além dos colegas que nos acompanham aqui pelo Instagram. Eu confesso ao senhor que eu fiquei extremamente alegre e feliz, porque nós anunciamos essa live há cerca de uma semana e eu não parei de receber mensagens de parabéns e de agradecimento por trazer o senhor mais próximo da gente aqui em Campina Grande e Paraíba. Então eu queria primeiro que o senhor ficasse à vontade para saudar aqueles que nos escutam nesse momento. Pois não, primeiro, muito obrigado pelas palavras que você já expressou aí e sobre Campina Grande, a universidade. Como eu disse, eu conheço Campina Grande. Não conhecia, né? Há muitos anos que eu não vou, não saio quase que de São Paulo. Quando saio, tenho que ir para o exterior para trabalhar, em geral. Mas eu conheço razoavelmente a região. Eu fui colega, você falou dos pai e filho, que foram meus colegas contemporâneos lá na época que eu estava como senador por São Paulo. E eu fui aí muitas vezes. Eu me lembro uma vez, eu fui a um comício para lançar o Mário Covas aí, em Campina Grande. Então, meu primeiro voto, presidente. Então, meu primeiro voto. Tem que falar que uma pessoa que trabalhou muitos anos em minha casa era de Campina Grande, já morreu. Enfim, conhecia bastante bem a Paraíba e Campina Grande. E eu me lembro também que quando uma vez, acho que foi o Ulisses Guimarães, que me designou para ser relator da Constituinte, das regras que iam reger a formação da Constituinte, eu estava almoçando com o governador aí em João Pessoa. E quando recebi a informação, enfim, tenho muitas histórias de ligação com a Paraíba e com Campina Grande em especial. Foi uma o senhor teve o Cícero Lucena e o Fernando Catão, se eu não me engano, no Ministério, não é isso? Foi. Então são pessoas que tiveram uma participação, inclusive, na concepção do projeto de transposição do Rio São Francisco. Foram fundamentais para que nós tivéssemos... Aliás, eu apoiei muitas vezes o projeto de transposição do São Francisco, porque basta conhecer a região para ver que é necessário. Eu conhecia bem algumas áreas, sobretudo em Pernambuco, mas eu conhecia bastante bem a região. Enfim, como sociólogo, eu andei muito pelo Brasil, né? Agora, depois eu virei velho gagá, mas até chegar... Presidente, antes da gente entrar nos nossos assuntos mais duros, vamos dizer assim, eu queria primeiro renovar o agradecimento ao senhor e agradecer de forma muito especial ao senador Teotônio Vilela, ex-governador, que propiciou a que nós estivéssemos aqui hoje nesse bate-papo. Eu tenho certeza que a sua agenda é vastíssima, que o senhor tem uma série de compromissos muito grandes, mesmo num período desse de pandemia, e só a gentileza, só a bondade e a grandeza sua e do senador Teotônio Vilela para nos permitir concretizar essa live de hoje. Estendendo esse apoio ao presidente Teotônio Vilela, ao ex-governador Teotônio Vilela, agradecer também ao meu irmão, Herbert Mota, que foi secretário de saúde do governador Teotônio Vilela e que ousou comigo fazer esse pedido, fazer esse convite a que o senhor estivesse conosco nessa tarde iluminada para Campina, eu posso assim dizer. E também agradecer aos parceiros que estão conosco, a Abradep, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que tem feito um trabalho gigantesco no sentido de fomentar a democracia, o direito eleitoral.
aí um abraço na pessoa do seu coordenador, o meu amigo e irmão Marcelo Vai Pogliese, que já passou aqui, mandou mensagem aqui agradecendo. O IDEL, que é o Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba, da que eu faço parte, e também da Universidade Maurício Nassau, já que eu sou professor de lá, agradecer a coordenadora do curso, minha querida Geórgia Nunes, que nos permitiu estar aqui conosco. Eu queria, presidente, lhe ouvir, o senhor é a grande estrela, eu não vou atrapalhar, a minha função hoje aqui é não atrapalhar o senhor. Eu queria discutir basicamente 3 temas, se evidentemente o tempo nos permitir, eu não vou tomar com certeza mais do que 1 hora do tempo que foi acertado com o senhor. Se nós nos permitirmos traçar 3 pontos fundamentais: democracia, estágio da democracia, rede social e impeachment, que é um assunto que não sai da pauta. Em relação à democracia, que seria o primeiro ponto do nosso tema, muito tem se falado em erosão democrática, em déficit de democracia, em fim da democracia, né, como as democracias morrem. Essa é a temática da ciência política, de onde eu tenho marcado minha história um pouco, e é um assunto mundial. Inicialmente, como é que o senhor tem visto esse movimento? Nós efetivamente estamos diante de uma crise da democracia no mundo e no país. Qual a sua avaliação nessa perspectiva mundial e brasileira? Bueno, primeiro deixa eu dizer como um prazer de estar aqui conversando. Você disse que houve a intermediação do Theo Vilela. O Theo foi meu líder no Senado, e o pai dele, eu conheci bem o velho senador Teotônio. Nós temos um parentesco remoto, acho que chama-se tia Mariazinha, que era tia da minha mãe, parente do Teotônio. Enfim, temos relações até mesmo assim, remotamente de família, e eu gosto muito do Theo, o senador Teotônio Vilela. Agradeço, portanto, a intermediação e o prazer de poder conversar sobre esses temas. Indo agora ao miolo da questão. Toda a gente fala da crise da democracia representativa. Na verdade, esse tema tem relação com o segundo tema que você mencionou, o tema das redes, o tema das novas formas de interação que hoje existem. Por quê? Eu me lembro, eu era professor na Universidade de Paris em 1968. Era professor em Nanterre. Bom, e ali foi a primeira vez que eu percebi o movimento das sociedades de massa contemporâneas. Quando é que aquilo pegou fogo? A reivindicação era estudantil, e também dos professores contra o Ministério da Educação, os estudantes queriam mais liberdade, na verdade, liberdade sexual. Bom, e de repente aquilo virou um movimento importante. E virou um movimento importante, mexeu com Paris, quase derrubaram o De Gaulle. Eu vi manifestações as maiores que eu tinha visto na França até então, porque a televisão e o rádio entraram. Eu disse, bom, essas sociedades hoje funcionam através dos meios de comunicação, eles são fundamentais. Hoje, nós estamos assistindo o que se chama de crise da democracia representativa, é consequência de uma nova tecnologia, das redes sociais. Por quê? Porque a rede social permite o que nós estamos fazendo agora. As pessoas se conectam umas com as outras. Eu, como andei lendo quando era estudante, alguns filósofos, né? E lia Descartes. Descartes ele escrevia em latim, cogito ergo sum, que quer dizer, eu penso, logo eu existo. Eu tenho dito, olha, não adianta mais, agora é outra coisa. Eu estou conectado, logo eu existo. Quem não está conectado não existe para a vida política e social. Bom, isso tem trazido transformações importantes e dificuldade das democracias representativas, que são baseadas em partidos, no voto, etc., etc., em transformar a demanda que aparece a cada instante, advinda das pessoas, em políticas públicas. E há uma inadequação dos nossos partidos à existência dessas redes sociais. Não que eles não tentam, o PSDB mesmo tem uma rede social, todos os partidos têm, mas não é aquilo natural, não funciona naturalmente assim. Como é que o atual presidente do Brasil chegou ao poder? Inicialmente através de rede social. Né? Movimentos que se formam, se nem percebe, porque não estão publicados nos grandes jornais, não aparecem na televisão, e as pessoas vão expressando seus sentimentos de admiração ou de horror, depende das circunstâncias e tal e coisa. Então, isso está levando a uma transformação grande no relacionamento das sociedades com as estruturas de poder. Onde é que nós vamos parar? Ninguém sabe. Mas o que nós sabemos é que a cada momento existe aí uma espécie de erupção. No Chile nós vimos recentemente várias. E aqui no Brasil, antes, no tempo da Dilma Rousseff. Né? Bom, é claro, eu me lembro uma vez,
para dar concretude ao que eu estou dizendo, eu me encontrei em Brasília. Eu estava em Brasília por outras razões, eu tenho uma filha que mora lá, mas eu estava num hotel. E nesse mesmo hotel estava também um ministro, que era ministro dos Transportes, Padilha se chama ele, foi ministro meu antes. E o Padilha estava meio atônito porque havia greve dos caminhoneiros. Atônito por quê? Como eu também. Porque não havia um sindicato, um partido, uma organização por trás da greve. Ela estourou a partir de conexões diretas dos caminhoneiros entre si e com a sua liderança própria. Então, isso passou a ser frequente. Bom, e isso que põe em jogo a forma atual de organização da democracia. Não é assunto resolvido. Eu vi nos Estados Unidos um movimento chamado Occupy, de ocupação. Eu tenho um colega, foi meu amigo lá de Nanterre, na França, era jovem, e naquela época chamava-se Manuel Castells. Castells foi o primeiro que formulou a teoria chamada de sociedade em rede. Bom, eu conversei com ele sobre o que eu vi nos Estados Unidos também, Occupy. Eu estava em Washington foi ocupada, depois desapareceu. Bom, isso tem acontecido com muita frequência, ou seja, as instituições, inclusive os nossos partidos, o governo, etc., etc., requerem um certo tempo que é diferente do tempo rápido pelo qual as pessoas reagem e se manifestam. Como é que nós vamos fazer a congruência entre uma coisa e outra? Recentemente vimos no Chile movimentos muito fortes. Eu morei no Chile muitos anos e vi, no passado havia sindicato, havia partido, havia uma ligação com as estruturas. Hoje não. Hoje as pessoas explodem de repente. Então nós estamos vivendo um mundo em que as democracias representativas e os seus partidos estão sendo postos em causa. Mesmo que as pessoas não tenham consciência disso. Em algumas situações, você tem dois partidos. Os Estados Unidos tem basicamente dois partidos. Na Inglaterra também. Na França tem um pouco mais, mas também, na hora da H, se divide em dois campos. No Brasil, aqui está tudo dividido. Há muito partido. E crescentemente, os partidos não conduzem o comportamento das pessoas. As pessoas vão por conta própria. É isso que está pondo em crise todo o instrumental que nós criamos da democracia. Agora, a democracia implica também você ter liberdade, pessoas com certa autonomia, informação. E essas redes ajudam a ter autonomia e informação. Nenhum de nós imaginou, quando começou a haver rede, Castells, que era o maior formulador disso, não se imaginava fake news. Agora nós temos fake news, quer dizer, robô que funciona, repete o que alguém quer que apareça na rede. Você não sabe se foi o robô ou quem foi. Quer dizer, nós estamos vivendo sob ataque, não se sabe bem de quem. Ataque cibernético mesmo. É a vez de um país com outro. Parece que na eleição dos Estados Unidos, a própria Rússia tentou interferir. Bom, então a gente também se viu que na Inglaterra teve um grupo analítico ou qualquer coisa que também foi utilizado. O Brexit. Né, nesses movimentos e coisas. Então, isso existe em parte. E está funcionando aqui no Brasil também. Fake news em grande quantidade. Né? Aqui entre nós tem mais complicações. Primeiro porque você não teve ainda uma formação com a consolidação da crença nos valores da liberdade, do voto, da decisão, respeito, etc., etc. E não teve por várias razões, entre as quais porque houve um abuso por parte dos eleitos. Muita corrupção. Né? Então, o presidente atual foi eleito uma agenda negativa. Eu não quero Lula, eu não quero a corrupção, eu não quero... Não foi por uma agenda positiva. Se você olhar o que ele disse na campanha, ele disse o que ele está dizendo hoje. Ele não acredita na democracia. Né? Mas ninguém prestou atenção. Não tinha, achou o oposto. E quem não acreditava era o outro lado. E votou contra. E ganhou esse aí. Então nós estamos vendo como está difícil você processar esses mecanismos. Você mencionou aí questão relativa a impeachment e coisas pelo estilo. Muito bem. Eu participei de dois processos de impeachment. Um eu era senador, foi o impeachment do Collor. E o outro eu não era mais senador, foi o impeachment da Dilma. Eu já tinha sido presidente. Bom, quando houve o impeachment do presidente Collor, eu e até me dou até hoje com ele. Mas, a uma certa altura, eu fiz um discurso e eu vou votar pelo impeachment. Ele mandou o Guilherme Palmeira, que era, na época, senador de Alagoas, e meu vizinho de prédio em Brasília, me dizer
que ele estava decepcionado, ele Collor. Eu digo, diga a ele que decepcionado estou eu, porque eu tinha lido que o irmão dele tinha acusações, etc, etc. Enfim, o Ulisses Guimarães... Tinha um convite, não era, presidente, para o senhor ser ministro dele? Não teve uma história dessa? Ele convidou, ele queria que eu fosse ministro do exterior. Houve duas oportunidades, houve tal. Mas eu não topei, mas não topei não por essas razões. Eu não queria me meter no governo naquela altura. Eu vinha de uma tradição de oposição, embora eu tivesse relacionamento pessoal, como eu disse aqui, com o Fernando Collor. Né? Bom, o fato é que o Ulisses Guimarães, que era o nosso chefe, na época, presidente do MDB, o Ulisses era uma pessoa que tinha pulso, sabia levar aquela constituinte, etc, etc. O Ulisses não queria o impeachment, nem eu. Mas nós não queríamos não para defender o Collor. Nós não queríamos porque aquilo nós imaginávamos as consequências complicadas do impeachment. No fim, o Ulisses foi um dos que chefiou o impeachment. Eu votei pelo impeachment, etc, etc. E porque quais eram as consequências? Você tira alguém que foi eleito e coloca lá alguém que é vice. Mas não foi, o povo votou, mas não sabe que votou. Né? No caso do Collor, puseram o Itamar, de quem eu fui ministro depois. Né? Bom, mas na verdade, nem o Ulisses, e acho que muitas outras lideranças tinham um certo receio do impeachment. No caso do Lula, eu me opus diretamente que houvesse mais um impeachment. Bom, no caso da Dilma, foi a mesma coisa que o Collor. Agora, quando é que você tem realmente o processo de impeachment? Primeiro tem que ter povo na rua querendo, dizendo que está ruim, não sei o que e tal, se manifestando, etc, etc. Segundo, é preciso que o presidente haja incorrido claramente em algum deslize no que diz respeito às leis, à Constituição, não sei o quê. Mesmo que não seja muito claro, vai ter que usar esse argumento. Né? E terceiro, quando o governo deixa de ter condições de governar. Nos sistemas parlamentaristas, o que acontece? Cai o governo. Né? E é frequente. O governo perde a confiança do povo, ou fala um erro grave, deixa de ter condições de governar, perde a maioria do Congresso e cai. No Brasil é complicado, porque o nosso sistema é presidencialista. Então, o povo votou por um mandato fixo. Você tem que interromper esse mandato. Tem que chamar o presidente do Supremo, que assume para presidente do Senado, para poder levar a votação adiante. Primeiro a Câmara tem que se manifestar a favor do impeachment, depois o Senado tem que julgar, o Senado vira um tribunal. Bem, e o que acontece? Como é muito raro que o impeachment mostre claramente a todos, sobretudo aqueles que são partidários da pessoa que está eleita, que a razão é técnica, vamos dizer que é política, que me derrubar. Né? Então, isso deixa marcas. Né? Bom, na situação que nós estamos com pandemia, uma coisa realmente, eu nunca vi coisa desse tamanho. Quando eu era pequeno, meus pais, minha mãe e meu pai falavam muito da gripe espanhola, que matou muita gente, mas para mim não era uma coisa vivida. Depois, quando eu fui presidente, eu e outros presidentes, eu assisti muitas crises, muitas, Getúlio, Venusta do Jango, muitas crises. Bom, eram políticas, basicamente. Né? No meu tempo, houve problemas. O mais grave para mim foi o apagão de eletricidade. Falta de energia, porque eu não sabia, não imaginava, nós estávamos construindo e havia decisões internas, não minhas, mas do próprio Ministério, que acreditamos que superariam aquela crise, não precisaria alarmar. Quando eu vi, já era uma coisa complicada e tal. Bom, o que eu fiz naquele momento? Eu abri o jogo, chamei todo mundo, chamei a oposição, o governo, o Congresso, e, sobretudo, fui explicar à população do que se tratava. Depois eu conto até um episódio que, para mim, foi muito expressivo de como foi a tentativa de reganhar a crença. Porque quando o presidente começa a ir muito mal, ele perde credibilidade. A população deixa de acreditar nele. Então, mas nada foi equivalente ao que nós temos hoje, que é uma tempestade perfeita. Você tem um processo econômico que vem de longe, com dificuldades, com recessão, etc., etc., que vai se agravar. Você tem um processo sanitário, que é essa coisa do vírus pequenininho. Eu tenho raiva desse vírus, que ele prefere matar velho. Eu não gosto. É um vírus maldoso. E, além disso, você tem
uma crise política. São 3 crises ao mesmo tempo. É dose. É uma coisa que requer muita condução para você superar. Eu me lembro que naquela ocasião que eu tive essa questão de energia elétrica, não só eu chamei todo mundo, como eu falei com a população, pedi apoio à população, para que não gastasse energia. Demos um pequeno incentivo econômico, apelamos à população, e não negamos, depois que eu soube, não negamos mais o fato e fomos informando a população para ganhar a população. Bem, diante de uma pandemia como essa, o que fez o presidente? Já tirou, é o 3º ministro da Saúde. É uma coisa bastante pouco equilibrada. Você tem que ter um certo rumo. Então, existe uma certa sensação que já deriva, do que eu mencionei antes, da crise da democracia representativa, já o povo tem uma certa desconfiança das estruturas organizadas de poder. Acho que elas se servem mais a elas próprias do que ao povo. Isso já é genérico. Agora aqui, você vê que tem a pandemia e diante da pandemia você vê desencontro. Ora, os que são especializados, os médicos que mexem com essa matéria, dizem que é preciso ficar em casa e o presidente está nervoso, eu entendo até. Por quê? Porque quer que haja atividade econômica, senão ele sabe que vai ter um problema grave mais adiante. Bom, então é uma conjugação que é bastante difícil que nós estamos atravessando. E é preciso que haja liderança. Nós falamos aqui, eu mencionei você também, a crise da democracia representativa. É curioso, porque isso dá um certo horror à população das estruturas políticas organizadas e até dos políticos que perdem credibilidade. Mas é o momento em que, ao mesmo tempo, as pessoas precisam de pontos de referência. Bom, o presidente, queira ou não queira, é um ponto de referência. A função do presidente não é só assinar um decreto, que é importante. Não, não. É simbólica. O que ele fala tem peso. A liturgia do cargo, né, presidente? Como? A liturgia do cargo, né? Claro. É a liturgia do cargo. Essa expressão do presidente Sarney, a liturgia do cargo. Né? Existe isso. Cada um é de um jeito. Eu sou mais ou menos informal, pessoalmente. Não sou uma pessoa muito dada à formalidade. Mas, como presidente, você tem que ter. Vou dar um exemplo simples. Coisa muito difícil para quem é presidente é o automóvel. Por quê? Porque o automóvel tem o motorista, o chofer, ao lado do motorista, alguém da segurança, e atrás o presidente. No meu caso, eu digo, olha aqui, junto de mim, só a minha mulher. Ou então, o meu ajudante de ordens, que é um militar. Por quê? Porque por mais que seja um ministro ou uma pessoa sua amiga, ela vai te dizer, quando você estiver sozinho com ela no carro, o que você não pode ouvir. Ou ela pode dizer o que você não pode ouvir. E quem está na frente ouve também. E tem a Rádio Planalto. Imediatamente um explica, fala para o outro, tal coisa. Rádio Planalto. É complicado para não. É perigoso. No helicóptero, então, é um inferno, porque tem muito espaço. Quem aqui entra no helicóptero? Então, você tem que tomar esses detalhes. São detalhes, mas tem a ver com o que você mencionou aí, a expressão do Sarney, com a liturgia do cargo. Você, uma vez que você é presidente da República, você não é mais o homem comum que você é também. Eu nunca deixei de ser do jeito que eu sou. Mas enquanto presidente, você não pode ser à vontade. Você há um certo cerimonial. Vou dar um detalhe. Eu fui líder do MDB no Senado. O Itamar Franco era senador meu liderado. Nunca me obedeceu. O Itamar sempre teve as ideias dele. Eu era amigo do Itamar, amigo íntimo do Itamar. Quando tínhamos reunião, eu sempre chamei o Itamar de Vossa Excelência. Ele não gostava, eu fazia de propósito. Aqui é o presidente e o ministro. Se eu estiver sozinho com ele, não. Mas se tiver mais gente, Vossa Excelência. Para quê? Para mostrar que tem uma certa coisa. Bem, então eu acho que o presidente, eu não conheço o presidente atual, mas eu tenho a impressão de que ele não se sente cômodo nessa dupla função de homem simples que ele deve ser, com a responsabilidade formal de ser presidente da República e que tem que ter uma certa liturgia. Eu vi para espanto a reunião ministerial outro dia, que publicaram, fiquei espantado. Eu participei de reuniões ministeriais do presidente Sarney, porque eu fui líder, do presidente Itamar, porque eu fui ministro, e minhas, porque eu fui presidente. Nunca vi um palavrão. Aliás,
ficar ouvindo palavras. E o tema não tem condução. As pessoas não percebem qual é o objetivo daquela reunião. Meio desordenada. Falou-se de tudo, menos da pandemia, que é o que preocupa o povo. Então, Ô, presidente, hein? essa postura do atual presidente assim, me preocupa porque meio que fica parecendo que nós estamos vivendo uma ode à ignorância, à brutalidade, à má educação, né? Porque muitos acham que isso é um sinal de humildade, de simplicidade, mas esquecem que por trás disso tem todo um aparato e como o senhor bem colocou, em nenhum momento na reunião foi discutido a pandemia, não é? Nada. É provável que eu não o conheço, mas é provável que ele seja uma pessoa espontânea. Pode ser que seja. Mas o presidente não pode, na função, não adianta que pode ser de um jeito ou de outro, tem que cumprir certos papéis. Né? Então você fica assustado vendo uma reunião dessas. Eu costumo dizer, olha, quem nos preside hoje é vou dizer em italiano, uomo qualunque, é um homem comum. E a maioria de nós é um homem comum também. O povo, todos nós. Eu, pessoalmente, sou simples. Eu ando aqui pelo meu bairro, eu não uso segurança, raramente. Ando a pé, ando com a mulher, o cachorrinho, ou com a minha mulher, ou vou sozinho. Não tem. Bom, mas uma vez, hoje eu não sou nada. Mas como presidente, não é possível fazer assim. Você tem que ter um certo ritual para dar, enfim, um sentido. Você comanda aquilo ali. Então, nós estamos num momento que dá o sentimento de que estamos com essa tríplice crise. E a mais grave é a política, porque essa vai permanecer depois. Eu espero que a pandemia passe logo, não sei quanto tempo. A econômica é complicada, mas se você não tiver condução política, não resolve a econômica também. Né? E eu estou vendo com muita preocupação a falta de lideranças. Né? Não é só dele, faltam lideranças. Né? Pessoas que falem em nome do que elas acreditam, mas sejam representativos de um grupo da sociedade brasileira. Né? Presidente. Sindical. Cadê? Quem é que fala com força em nome dos sindicatos? Né? Ou quem fala com força em nome dos empresários? Não existe, está faltando. Bom, e mais uma coisa. Eu acredito no que eu vou dizer. As sociedades se renovam. Nós vivemos numa sociedade que, queiramos ou não, está integrada ao mundo contemporâneo. Tem internet, tem forma moderna de produção, os mercados são globalizados, são integrados, não sei o que e tal. Muito bem. E nessas horas, dá a impressão que é quando mais se precisa de pontos de referência. E esses pontos de referência são pessoais. E também, para você ser contemporâneo com o que está acontecendo, tem que haver uma entrega de bastão de uma geração para outra. Tem que ter uma liderança também de nova geração. Né? Existe, tem potencial aí, eu não quero me expressar agora, pode ser que mais adiante a gente pode falar disso. Mas existem. Mas é preciso que os novos líderes tenham mais força para que eles sejam seguidos. Né? E nos ajuda a ser... Deixa eu entrar nesse... Como? Deixa eu entrar nesse ponto, presidente. Muitos estudiosos apontam que o nosso sistema partidário político ficou institucionalizado a partir da polarização PT e PSDB. E, na minha visão, o fenômeno bolsonarista tem um tanto quanto a ver com um pouco da inadequação desses partidos. Sim. Eu queria lhe ouvir sobre esse ponto. E fazer uma ponderação que a professora Eneida Desirê, doutora pela Universidade do Paraná, daquelas esquerdistas ferrenha, certo? Mas é gente boa, certo? A professora Eneida me mandou mais cedo. Ela indagava sobre se o senhor avalia que o PSDB errou no momento em que apoiou o impeachment ou questionou o mandato da presidente Dilma. Muitos cientistas políticos apontam aquilo como um momento de inflexão de que gerou uma crise de confiança e que a partir daquele momento nós tivemos o avanço do processo que gerou a eleição de Bolsonaro. Queria que o senhor avaliasse isso, o papel do PT e do PSDB para esse fenômeno que nós estamos vivenciando do presidente Bolsonaro. Veja, o PT e o PSDB polarizaram. Você, quando teve no jogo da democracia, a polarização pode ocorrer, mas em certas áreas é preciso que haja pontes, tá? Porque senão a coisa pode quebrar. Tá? Por exemplo, diante de uma pandemia, tem que haver pontes, não tem jeito. Não tem PT e PSDB, vai matar todos.
Se você não fizer alguma coisa, não prestigiar as medidas que são tomadas, e essas medidas devem ser, o quanto possível, consensuais. Né? Você deve puxar dos vários lados aí, não só PT e PSDB, os outros partidos também. Houve muita polarização do PT e PSDB. Eu sempre fui muito restritivo à polarização por temperamento. Né? Bom, o Lula também não é muito favorável, acabou de polarizar de novo, acabou dizendo que não quer estar numa aliança com o grande agora. Eu acho que está errado, é bobagem. Mas ele perdeu bastante a preeminência que teve no passado, mas muito bem, não devia falar, devia ter aprendido a lição de que é preciso para governar você precisa de convergência, precisa arranjar quem ajude. Bom, mas naquela época, de minha parte, eu fiz gestos. Né? Por exemplo, o Cristóvão Buarque é testemunha disso. Um dia, o Lula foi ao Palácio à noite. O que aconteceu? Eu tentava falar com o Lula, eu conhecia o Lula de antes, de São Bernardo, de sindicato, não sei o quê, mas ele me atacava sem falar. O mal era o PSDB, eu encarnava o mal, eu era neoliberal, ele nos acusava de entregar o Brasil, essas coisas. Bom, sem falar, já inventaram um dossiê Caimã, que havia corrupção, e por aí foram. Tudo fantasioso, mas levou, né? Fantasioso, mas tem efeito, que as pessoas custam. Não, nem acredito. Quem é de um lado e quem é do outro, e cada um tem lá sua crença e lá vai. Bem, até que um dia eu recebi do Lula um bilhete através de um grande empresário brasileiro. Eu até achei estranho que o Lula mandasse um telefone dele por essa pessoa. Enfim, mas telefonei ela na casa do Lula. Bom, aí eu disse que ia falar, falei com o Lula, só tem um jeito. Nós temos que você conversar, você tem que vir a Brasília, né? Porque se eu for a São Paulo, o presidente da República não anda assim, à vontade. É mais fácil você vir aqui. Eu percebi, ele não vai poder vir. Você faz o seguinte, eu era amigo do Cristóvão Buarque, que era do PT na época, era governador de Brasília. Eu vou falar com o Cristóvão, você vem com o Cristóvão à noite aqui. Ele foi. Muito tempo depois. Custou e tal, mas no dia eu falei com o Cristóvão e tal, e o Lula e o Cristóvão apareceram lá. Para começar, eu digo, Lula, primeiro vou te mostrar o palácio, olha que coisa incrível. Eu não acreditava no que ele estava dizendo, né? Um dia você vai estar aqui. Eu não acreditava nisso, não. Mas, enfim, por gentileza, disse, nós estamos na biblioteca, disse, vamos lá para cima. O presidente mora no segundo andar, vamos lá para você ficar mais à vontade. E o Lula sempre gostou de tomar umas e outras. Nós tomamos, então, um pouquinho de uísque, não sei o quê. Não era muito, não. E ficou mais à vontade. Né? Eu digo, olha, Lula, você pensa, você desculpa, você está errado. Você pensa que essa crise que nós estamos vivendo, a crise econômica, vai ser sempre assim. E que eu não vou sair do buraco nunca e tal. Eu vou sair. Eu acho que tem condições, o Brasil tem condições e tal. Você vai ficar na oposição, eu entendo isso, não tem poder. Agora, não dê ouvido aos que acreditam que o plano real vai dar errado, porque vai dar certo. Ele acreditava ainda, naquela altura, que o mal de tudo era o plano real. Bom, foi a única vez que eu tive uma conversa mais longa com o Lula. Mas o Lula polarizou muito. E o PSDB também polarizou. Você vai dar cá, toma lá e tal. Bem, hoje, eu acho que nós devemos fazer tudo para evitar a continuidade da polarização atual, que não é PT e PSDB, é contra o Bolsonaro. Né? Bom, você pode ser contra, mas eu acho que precisa buscar um amplo arco de forças. Você não vai acabar com a diversidade do Brasil. O Brasil, eu como fui sociólogo de campo, eu fiz pesquisa sobre negro, sobre religião, sobre umbanda, candomblé. Eu conheço o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para de pesquisa, Paraná, São Paulo, conheço o Nordeste, conheço a Amazônia. Minha mãe nasceu em Manaus, meu pai nasceu no Paraná, meu avô foi governador de Goiás no Império. Enfim, eu tenho um pouco essa noção da diversidade do Brasil e da necessidade de você agrupar. Inclusive, presidente, o professor Marcelo Peregrino, que também nos assiste aí, comentou inclusive isso aqui da sua pesquisa sobre os negros, né? Dessa sua atuação. E ele fala, inclusive, sobre essa questão dos partidos políticos. Diz que vai lhe mandar um livro aí, o livro que é a tese de doutorado dele, diz que vai mandar sobre partidos políticos, a democracia constitucional dos partidos políticos. Um abraço para o professor Marcelo. Mas me desculpe, presidente, pode continuar. Ele esperando o livro. Mas isso o que foi dito é para significar o seguinte: você tem que conhecer a realidade. A realidade é muito diversa. Pobreza não é palavra, não é conceito de pobreza. Tem que saber.
Eu sempre fiquei muito chocado, impressionado quando era jovem. Dois fenômenos. Primeiro, favela, que eu conheço. Eu voltei às favelas há 2 ou 3 anos no Rio, por causa de negócio de droga. Né? Bom, favela. Na favela, eu me lembro, eu estudei mais as do Sul. Onde estavam os negros na favela? No pior lugar da favela, mais pobre da favela, perto do lixo, perto de um riacho. Aí estavam os mais pobres da favela. Mesmo na favela, você tem uns que são melhores e outros que são piores. E o que é grave? Nós, no Brasil, as classes mais altas e médias, não sabem ver a pobreza. Elas encaram como se fosse natural, uma coisa aceita. Implicitamente você aceita. Não pode aceitar. Quer dizer, não é que não vai existir, existe, mas você tem que lutar contra. Bem, e tem que tomar medidas, e não é fácil, não é nada fácil. Então, eu acho que é muito importante você ter conhecimento da realidade. E aí, deixa eu fazer um parênteses. Meu pai era militar, morreu general. Bom, os militares têm uma vantagem. Eles andam pelo Brasil todo. E eles têm contato com o povo. Alguns políticos têm, outros não têm. Os intelectuais têm pouco contato direto com a população. Pensam através de conceitos. O conceito é muito importante, mas o conceito tem que estar embebido na vida. Você tem que ter uma noção do que acontece. Né? Os partidos acabaram sendo máquinas que separam mais do que juntam com o povo. Então, nós temos um problema complicado aqui. E o povo tem capacidade de se juntar diretamente pela rede social, pelo que seja. Eu acho que agora, estava dizendo e vou completar meu raciocínio, quando terminar a pandemia, aí que a onça vai beber água. Porque não tem renda, não tem emprego, os empregos estão quebrando, as empresas estão quebrando, estão endividadas. Né? Por mais que eu acho que o governo tem que fazer o que está tentando fazer, tem que dar dinheiro para quem não tem. E como o governo também não tem, vai ter dívida. Né? É o que está acontecendo. Bom, mas quando terminar a pandemia, aí que nós vamos precisar de mais capacidade de coesão, porque senão vai ter dispersão, vai ter choque, vai ter reivindicação. Você não tem como atender a reivindicação. E é complicado. Né? Então, eu acho que nós temos que ter a noção de que não dá para manter uma sociedade que já é moderna como a brasileira, já tem um certo grau de crescimento econômico, com tanta desigualdade. É preciso que haja políticas mais igualitárias. Pega coisas simples, saneamento básico e água. Tem muita gente que não tem. Ah, fica em casa porque tem pandemia. Que casa? Minha casa não tem nada. Minha casa é uma apinhada de gente e não tem condições sanitárias mínimas. Então, vai para a rua. Você pode ver, os bairros populares têm mais gente na rua do que os bairros de classe média e classe média alta. Por quê? Porque nos bairros populares não tem o conforto que tem nos outros. Bem, ou nós tomamos políticas, depois dessa confusão toda, que olhem para esse lado, ou então o Brasil não vai dar o salto necessário para ser um grande país. Um grande país inclui seu povo. Eu morei nos Estados Unidos muitas vezes. E eu, como sempre, tive preocupação com essa questão de negro, andei também vendo lá. Uma vez eu fui com o Manuel Castells, que é famoso por causa das redes sociais. Eu fui com o Manuel Castells, que era professor da Universidade de Southern California. Eu também. Eu provisório, ele estava lá. Bem, fomos conhecer Los Angeles. E ele conhece a pobreza. Isso é horrível. Outra vez eu estava nos Estados Unidos, há muitos anos, e eu tinha levado um livro para uma pessoa, um livro do Florestan, que essa pessoa ia fazer uma tradução. Só que eu errei em Nova York isso. Tem este e oeste. Eu tinha que ir para o este e fui para o oeste. Dei no Harlem. Bom, entrei e digo, não é possível que more aqui. Quando eu saí dessa pessoa, vi que estava errado. Bom, vários jovens começaram a jogar bola ao meu redor. Aí parou um carro de polícia e deu um grito, vem para cá, me chamando. O que você está fazendo aqui? Eu estava de gravata, paletó, não sei o quê. Bom, era assim. A vida ali era uma vida de conflito. Isso foi melhorando. Está se vendo que não completamente. O que aconteceu nos Estados Unidos agora em Minneapolis, eu creio, é inaceitável. Mataram o cara porque é negro, não foram. Se fosse branco, não iam matar. Né? Bom, mas enfim, é importante, no caso do Brasil, que nós prestemos atenção que com tanta desigualdade como a que nós temos aqui entre nós, não vai funcionar. Daqui a pouco, o pessoal mais pobre vai reagir. E vai reagir e vai haver uma repressão. E pode vir a direita de novo. E pode haver água para o moinho contrário
pelo menos aos meus valores. Né? Enfim, eu acho que se nós conseguirmos sair dessa crise, pelo menos com a noção de que ela é fruto, em parte, da pobreza, porque em parte, ela veio dos mais altos, que foram para a Europa, pegaram o vírus e tal, transmitido. Agora não, agora está chegando na periferia. Agora que é uma mortandade grave, né? Bom, bem grave. E você já fica em casa. Por que casa? Não tem casa. Água, esgoto, luz, essas coisas são fundamentais, políticas públicas. Aqui no Brasil teve um setor que avançou durante a Constituinte. Foi o SUS, Serviço Único de Saúde. Porque antes não tinha. Antes eram só o que era de corporações, EPTEC, EPC, institutos de comerciários, de transportadoras, não sei o quê, que tinham alguma assistência. Fora disso, Santa Casa de Misericórdia, ou então paga. Né? Bom, hoje não. Hoje você tem o SUS que, bem ou mal, funciona. Por mais que eu veja críticas ao SUS, pode ser que tenha razão no outro ponto, é melhor ter o SUS que não ter nada. E o SUS dá atenção básica sanitária. Eu acho que essas são as questões verdadeiras do Brasil. E por isso que eu acho que é preciso você não perder de vista esses temas na briga política. Porque eu sei que vai haver briga política, inclusive ao redor desses temas. Mas nós não podemos nos deixar engolfar por essa briga política. Por isso que a polarização PT-PSDB é um erro. Como qualquer polarização que impeça você de ver os problemas reais do seu país, da sua economia, do seu crescimento econômico e do seu povo, são negativos. E nada assegura que isso não vai acontecer. O que precisamos para isso não acontecer? Lideranças que sejam incapazes de entender a realidade. Eu não sou elitista, nem sou favorável, eu sou sociólogo, sei que as estruturas pesam, mas é preciso que as estruturas tenham voz, expressem. E num país como o Brasil, o instrumento fundamental na política não é a escrita, é a palavra. É a palavra. Aqui o Brasil é um país, não são todos que são assim, mas nós somos assim, onde o que vale é o que você diz, não o que você escreve. E tem uma diferença muito grande. Eu vivi na vida universitária e até hoje escrevo todos os dias. Muito bem. Quando você está na vida universitária, aqui ou no mundo, a primeira coisa que você faz é botar seu nome debaixo, sair publicar e dizer, olha, fui eu que descobri tua coisa. Por isso tem que dar a impressão de que o outro que quer. Mesmo que a ideia seja sua, se você for um bom político, você não sai rotando a sua grandeza pelo mundo afora. Você está juntando força para que os outros acreditem, esse movimento é meu. Então, é o que está faltando. Nós precisamos, talvez nessa emergência, surjam líderes, espero que da nova geração, que tenham capacidade de aglutinar. Né? E para isso precisa ter caminho. No PSDB, o senhor vê alguém? Para não falar dos partidos alheios, mas no PSDB, o senhor identifica alguém? Deixa eu dizer o que eu vejo no PSDB. Quem tem possibilidade? O governador de São Paulo, porque é de São Paulo. São Paulo é forte. Né? E o PSDB, no nosso estado aqui, é mais ou menos estruturado. E o governador é um homem que trabalha. E ele lida com os mecanismos de comunicação social, internet. Ele nasceu com isso na cabeça. O do Rio Grande do Sul, eu conheço pouco, mas eu vejo que ele está fazendo coisas. Está tentando chamar para a responsabilidade dele esse problema todo e organizando o Sul. Bom, para não ficarmos só no PSDB. Aí no Nordeste tem governadores bons. Alguns são até do PT. Tem chance? Não sei. Eu acho que o PT não vai ter chance na próxima eleição, porque o PT ficou muito marcado pelo que fez e vai pagar um preço por isso. Bom, mas tem pessoas que são jovens, que estão fora do... O Luciano Huck, que está fora do círculo de poder, mas tem influência. Você vê que os partidos estão se renovando um pouco por fora. É o Agora, vários movimentos nessa mesma direção, todos juntos. O senhor é contrário à candidatura avulsa? A quê? Candidatura avulsa? Não, eu não sou contrário, não. Eu não sou contrário. Eu acho que do jeito que o Brasil está, que as estruturas partidárias perderam a capacidade de gravitar, mas precisa mudar a Constituição para isso, para permitir que haja... Eu permitiria, eu votaria a favor, porque eu acho que a renovação pode vir fora dos partidos. Está vindo de fora dos partidos. Os partidos têm que absorver, se quiserem sobreviver, o que se propõe de novo no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Enfim,
Então, eu acho que a gente tem que aceitar que a democracia é um sistema que funciona na diversidade. Não vai ter unanimidade. E a maioria resolve, por um período dado. Essas regras não podem ser mexidas. Agora, há um risco bem grande, que é adiar a eleição municipal por causa da pandemia. Eu até entendo as razões, mas tem que ver. Vai com calma, porque senão depois vai adiar outra também. E é o começo do fim. Né? Eu acho Unificação de mandatos, presidente. Qual é a sua posição? Ok? Unificação da eleição. O senhor é favorável? Veja, em tese sim, mas isso é variável. Veja, nos Estados Unidos não é unificado. Tem eleição no meio termo. E funciona. O importante é que haja eleição e que as pessoas optem, escolham e tenham informação. Essa informação agora virá de vários lados, não só dos partidos. Vem direto. Nós estamos aqui conversando, a gente vai se informando, os outros vão se informando, então forma uma corrente de opinião. Agora, de qualquer maneira, precisa de liderança, precisa de quais são os objetivos. E você não precisa ter 10 objetivos. Num dado circunstância, você tem, o principal é isso. Vamos dar um exemplo abstrato, aqui no Brasil. Eu vou concentrar meus esforços em oferecer água, transporte, moradia e educação. É difícil. É muito difícil fazer tudo isso. Né? E são poucos objetivos. Isso supõe crescimento da economia. Porque você não vai ter distribuição de renda da pobreza, tem que ter no crescimento. É quando você tem atividade. Né? Enfim, mas muitos países saíram da dificuldade. Até um país que é longe de nós. E tem outra cultura, outros valores e tal. Até a China. Eu fui à China várias vezes. Mas há muitos anos que eu não vou lá. Bom, a China se transformou profundamente. Ontem eu tive um debate, uma live, como chama, com gente que conhece a China e brasileiros, que tem negócio com a China, foram embaixadores da China, não sei o quê. Todos se referem ao mesmo fato. Os chineses é uma não democracia, é outro sistema, é outra cabeça, é outra cultura. Né? Não pode ter mais que 2 filhos, agora parece que pode ter 2, antes era um só. Quem toma conta dos filhos não é o pai e a mãe, é o avô, na linha paterna, mais do que na materna. Enfim, tem cultura, tem tradições milenares muito diferentes das nossas. E vai ser sempre assim. Por que eu estou dizendo que vai ser sempre assim? Porque eu custei muito a entender, quando eu era sociólogo, fazia de campo, estudei religião, eu sabia da importância das religiões, mas eu custei muito a entender o lado institucional, ciência política. Bom, depois não basta o movimento social, não basta a estrutura de classe, tem valores. E depois a cultura, a variação das culturas. Bem, então isso não desaparece. Você pega a Rússia, que eu conheço pouco também, mas conheço. A Rússia tem um livro de um inglês chamado Romanov. No fundo, o Putin é um Romanov. Não quer ser, mas se não for Romanov, não vai mandar na Rússia. Né? Cultural, né, presidente? É isso aí. Bom, aqui, se for um Romanov, não vai mandar também, porque eu estava lá em Brasília e dizia assim, olha aqui, vocês querem que eu faça essa coisa, eu dou a ordem, não vão obedecer. O Brasil é outro estilo. A China é diferente da Rússia e do Brasil. Bom, nós somos, eu já falei disso e vou repetir, extremos ocidentais, extremo ocidente. Portanto, a ideia de pessoa e de liberdade, para nós, conta. Da China, não sei se conta dessa maneira. Eles pensam a família, o coletivo, não sei o quê, liberdade no nosso sentido. Nunca tiveram tanta como agora, e tem para nós pouca. Né? A Rússia também, enfim. E tem essas invariantes culturais. Não são invariantes propriamente ditas, mas a questão cultural pesa. E o Brasil tem que entender, quem for liderar o Brasil, que a diversidade é parte do Brasil, é constitutiva do Brasil. Nós estamos vindo de uma situação de monocultura, escravocrata, não sei o quê. Aí tinha muito açúcar, aqui no sul muito café, não sei o quê. Foi industrializando, foi urbanizando, foi diversificando. O Brasil é diverso. As culturas não são homogêneas, embora haja algo comum, mas não são homogêneas. É preciso respeitá-las, a sua diferenciação, né? E compor, fazer com que eles entendam que tem um rumo. Dar rumo é você pegar a diversidade e conduzir para um objetivo. Aceitando a diversidade. Nós estamos partindo para os 5 minutos finais, mas eu queria lhe ouvir
antes disso, sobre 2 pontos da sua passagem enquanto presidente. Qual foi a ação que o senhor teve no mandato, que o senhor se sentiu mais satisfeito, aquilo que lhe dá maior alegria hoje, e qual foi algo que o senhor queria ter realizado e não conseguiu realizar? Vamos lá. Por incrível que pareça, para mim o que deu mais alegria foi a área social, que foi a mais criticada. E dizendo, olha para o econômico. Bom, eu olhava para o econômico, eu fui ministro da Fazenda, tal, o real, tudo bem, muito importante. Mas o real é importante porque melhorou a condição de vida do povo. E nós demos impulso à reforma agrária. Uma vez eu tinha uma fazenda lá em Minas, perto de Brasília. Ela foi tomada por quase provocação política. O que eu fiz? Eu nunca usei a minha autoridade de presidente para tirar o pessoal de lá. Eu recorri à justiça. Bom, uma vez o MST, que era muito ativo, uma vez o Rainha, que era um dos chefes, a Ruth, que era minha mulher, encontrou o Rainha no palácio. Ele foi algumas vezes lá, eu conversava com ele. Bom, uma outra vez, ocuparam uma zona perto de onde eu tinha fazenda. Eu chamei o motorista e vamos lá. Fui de gente do campo, mas sem disfarçar, entrei e tal. No começo nem imaginava que o presidente da República fosse lá sem ninguém. Fui. Eu queria saber onde morava. Fui ver, era uma pessoa que era do Pará, era uma moça. O marido não estava lá, ele era marceneiro, tinha uma criancinha, até tinha uma tenda. A tenda não era tão desorganizada assim. Bom, na volta perceberam quem eu era e tal, começou um certo barulho. Eu digo, olha, faz o seguinte, se vocês quiserem ir lá em casa, não precisa ocupar, vamos lá na varanda, eu dou um café, então eu conversei com eles. Bom, por que eu estou contando essas histórias? Porque é preciso que a gente veja as coisas como elas são. E você tem que ter contato com as pessoas. Não adianta você dar ordem, você tem que motivar as pessoas. Então, na reforma agrária, eu tinha muito antes, eu era partidário e tal, é claro, dentro da regra da lei, não sei o que e tal. Bem, também na educação. Educação, eu sou professor, fui a vida inteira. Eu só tive um ministro da Educação, Paulo Renato Souza, 8 anos foi ministro. Bom, e eu sabia que nós tínhamos que mexer na educação. Bom, fizemos alguma coisa. E na saúde, o Serra foi 5 anos ministro da Saúde, e o Jatene foi antes dele. E tive outro que foi do Rio Grande do Sul. Bom, fizemos muita coisa na saúde. A Bolsa Saúde, não sei o que, a Bolsa Escola, bom, que depois o Lula juntou tudo no Bolsa Família. Mas começou lá atrás. Então, o que me deu mais satisfação foi ter conseguido melhorar um pouco a condição de vida da população. Presidente, deixa eu lhe interromper, porque nós estamos faltando só 2 minutos e eu não quero deixar que o senhor não se despeça do pessoal. Então, eu quero agradecer, renovar um abraço para o José Luiz, para a Deise e para a Patrícia, que nos ajudaram nessa interface aqui, nesse contato com todos nós. Renovar o agradecimento à Abradep, à Fundação FHC também pelo apoio, ao IDEL e à Faculdade Maurício Nassau, e deixar para que o senhor se despeça do nosso público, antes que o Instagram puxe nossas orelhas e nos tire do ar. Agradecer ao senhor imensamente, até o Vilela e a Herbert Mota também pelo apoio. Bom, eu estendo os seus agradecimentos como se fossem meus também, a todos que você mencionou aí. Mas eu quero deixar, no fim, uma só palavra, que é a seguinte: nós temos que manter confiança e esperança. Não dá para você sobreviver sem ter um caminho, você aponta. O futuro se constrói. Não se constrói do vazio, não bastam palavras, precisa ter realidade. Mas o Brasil tem como. E para isso nós precisamos de união. E para questões fundamentais. Claro que cada um vai ter seu partido, cada um vai ter seu candidato. Mas outra coisa são as questões fundamentais. Ou nós damos as mãos uns aos outros, ou esse negócio vai. O Merval Pereira, que está ligando. Pois, presidente, 20 segundos, muito obrigado pela gentileza. Só os grandes têm essa capacidade e esse carinho de atender a todos nós aqui. Seja muito feliz e continue bem, tá bom? Um abraço e até mais. Boa sorte a você. Boa sorte. Tchau.